Paz seja contigo nesse momento. Eu estou aqui para entregar a você uma mensagem, uma palavra do coração de Deus neste horário. Amém? Já estamos chegando para meia-noite e é o horário que o Espírito Santo de Deus está me inspirando. Quero falar hoje para você sobre jejum, sobre a prática do jejum. Jejum que é uma fonte de poder. Para você que não sabe, o jejum é uma fonte de poder. Eu gostaria de ler com você um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ele, porém, respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 4. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi batizado nas águas por João Batista, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele. O Espírito do Senhor desceu sobre ele, e quando o Espírito de Deus desce sobre ele, acontece algo inesperado até. A Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Preste atenção, entenda. Jesus, ele manifestou seu ministério como Cristo, como Messias, como escolhido, como Filho de Deus, com 30 anos de idade. Foi quando ele batizou no Rio Jordão, com João Batista. Ali o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali Jesus esteve 40 dias e 40 noites em jejum. Em jejum. Nós entendemos então pela palavra de Deus que o jejum que Jesus fez, ele não foi um jejum absoluto, um jejum sem comida e sem água. Porque a Bíblia diz assim, terminando os 40 dias, Jesus teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede, ele teve fome. Então, para Jesus, que é o Filho de Deus, eu quero que você entenda isso na sua vida, que o Espírito Santo quer que nós entendamos. Se Jesus, o Filho de Deus, para iniciar o ministério, ele começou com 40 dias de jejum no deserto. A palavra diz que quando terminou os 40 dias, Satanás, aproximando-se de Jesus, tentou Jesus e disse: se tu és mesmo Filho de Deus, pega essas pedras e as transforma em pães. Se tu és o Filho de Deus. Ele tentando, querendo colocar uma dúvida em Jesus, levantar uma questão duvidosa. Isso que Satanás faz. Mas Jesus, na palavra, dentro da palavra, ele disse, está escrito. Olha que maravilha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para você que o jejum, ele muda a sua vida. A prática do jejum, quando você começa a jejuar, a praticar o jejum, sua vida nunca mais é a mesma. Hoje está acabando a prática de jejum, mas nós não podemos deixar que acabe. Se você quer um sobrenatural de Deus, se você quer viver uma vida na dependência de Deus, você precisa de um milagre, você precisa de uma bênção, você precisa de uma unção. O jejum, ele libera uma unção extraordinária na sua vida. O jejum, ele leva você para uma comunhão tão grande com Deus, que aí você passa a ser
sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa não jejuma, ele se sente seco, se sente vazio, como só uma casca. Mas quando você entra na prática da hora, ou melhor, do jejum, que aqui nós estamos tratando de jejum, irmãos, eu quero dizer para você, você precisa de viver essa vida de jejum para que você possa entender, saber e viver um sobrenatural de Deus. Você que tem fome de Deus, você que tem sede de Deus, você que deseja mais de Deus, você que precisa de um milagre grande, você que precisa desta unção, eu quero dizer para você, nós temos a disciplina do jejum. Nós precisamos de ter a disciplina do jejum. Quando você começa na disciplina, Jesus libera unção na sua vida. Jesus libera o poder na sua vida que você vai passar para outro nível no mundo espiritual. Quando você se abstém de alimentos, alimento natural, você consagra um jejum a Deus, a sua vida espiritual, ela passa a estar sensível, então, ao Espírito Santo. Amém? Nós precisamos de cooperar com o Espírito Santo. E para cooperar com o Espírito Santo, para cooperar com o mundo espiritual, nós temos que viver uma vida na disciplina do Espírito. Nós temos que viver na disciplina do jejum e da oração. Eu quero que você saiba, o jejum, ele não vai mudar Deus, não. O jejum, ele vai mudar você. O jejum muda a sua vida por completo. O milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus acontece na sua vida. Deus muda o seu temperamento. Deus liberta de todo tipo de vício que você possa imaginar. Através do jejum, você experimenta o céu na terra. Para você ter uma vida de jejum, para você ter prática de jejum, é necessário que esse seu jejum, ele te custe algo. É necessário que esse jejum venha custar. Você não pode jejuar sem nada lhe custar. Vou te dar um exemplo. Se você jejuma de manhã, para você que quer o extraordinário de Deus, para você que quer viver uma vida cheia, ampla do Espírito Santo, uma comunhão íntima com Deus, que você quer ver milagres acontecendo, que você quer ouvir a voz do Espírito de Deus, porque você só ouve a voz do Espírito de Deus você sendo espiritual. É necessário você ser espiritual para quando o Espírito Santo de Deus falar, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos ver alguns princípios bíblicos que nós temos do jejum. Nós temos três tipos de jejum. Um jejum, ele é absoluto. Glória a Deus. Depois nós temos o jejum que é normal. E depois nós temos o jejum que é parcial. O jejum absoluto, ele é aquele que você não vai comer e nem vai beber. Você vai levantar de manhã, você vai orar ao Senhor, você vai dobrar os teus joelhos ao pé da sua cama, você vai apresentar o seu jejum, apresentar a consagração ao Senhor. Durante
o jejum absoluto, aí você não vai comer e nem beber nada. Você vai se abster de todo tipo de alimentação e de líquido, tanto pastoso quanto líquido. Você não vai comer e nem beber. Esse é o jejum absoluto. Aí você vai até a hora que você marcar o propósito com Deus. Você marca o propósito com Deus até o horário que você sentir de fazer. Eu não sei se você pode fazer até as 3 da tarde, até as 6, o dia todo. Tem pessoas que fazem 2 dias, um dia inteiro, 3 dias, né? De absolutamente nada. Hoje, eu não aconselho a pessoa jejuar alguns dias sem água, porque eu, muito assim, na minha vida já jejuei muito a prática, eu vivo a prática do jejum. Então, na minha adolescência, na minha juventude, eu vivi a prática do jejum. Eu fazia 3 dias sem comer e sem beber, nada absolutamente. E terminava muito mal mesmo, fisicamente. Porque espiritualmente, a hora quando eu clamava, que eu começava a falar com o Senhor, o céu parece que descia. Eu ouvia a voz do Espírito Santo. Foi nessa época que os dons de Deus na minha vida se manifestaram como dons de visão. Você quer ter visão? Começa a jejuar. Mas jejum que te custe algo. Jejum que te custe, porque o jejum que não custa nada para você, ele não vai valer nada para Deus. Porque o jejum, ele tem que custar. O jejum, ele é uma consagração que você vai fazer a Deus, e toda consagração, ela tem o seu sacrifício. Então tem que ser um jejum que sacrifica, que é sacrifício para Deus. Então, como eu jejuava até 3 dias, sem absolutamente água, sem comida, geralmente eu terminava doente. Mas como eu disse e repito, foi o tempo que Deus me arraigou em Cristo, aonde foi o meu alicerce, aonde foi plantado as raízes, a minha raiz. Estou enraizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. O jejum valeu muito para isso. Então, hoje eu não aconselho ninguém fazer isso. Ninguém ficar 3 dias sem comer e sem beber, porque realmente passa mal e o organismo, ele precisa da água. No caso, a gente vê que Jesus, ele se absteve-se de alimento, não de água. Foi 40 dias sem comida, não bebida. Então, quando for dias, passar mais de um dia, é bom que você faça o jejum normal. Nós chamamos ele de normal, que é o jejum que você come, ou melhor dizendo, você não come comida, mas você vai só na água. Você jejuma de comida, mas com água, tomando água. Esse é o jejum chamado de normal, quando não é um dia, quando passa mais de um dia. Agora, e tem o jejum parcial. O jejum parcial é aquele que você se abstém, como Daniel. Ele ficou 21 dias orando e jejuando. Jejuou 21 dias buscando, clamando a Deus por uma resposta. Então, a Bíblia fala que Daniel, ele tirou algumas coisas, alguma alimentação, coisas gostosas. Ele disse, vinho eu não bebi, bebida forte eu não bebi, eu não comi comida requintada, comida boa, comida gostosa, deliciosa, não. Entende-se que ele mantinha-se daquela comida bem simplesinha, nada de especial, e água. Então, esse é o jejum parcial. Tem pessoas que jejuam tirando alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que faz um jejum de carne, que é parcial. Ele não come carne, ele tira o refrigerante, ele tira certo tipo de comida, não é? Aí ele jejuma disso. Ele tira alguma coisa que ele goste
tem que ser algo que você goste muito, para que lhe custe, para que lhe seja um sacrifício, para que o Senhor venha receber o seu jejum. Amém? E outra coisa que eu digo para você, o jejum, você pode fazer mais do que um propósito, sim, colocar um propósito de jejum mais do que um objetivo. Você pode colocar 2, 3 objetivos em um jejum. A gente costuma estar jejuando pela família, pelos filhos, pelas finanças, para cura, para receber um milagre, para Deus fazer algo extraordinário. Então, esse é o jejum que a Bíblia, biblicamente, nós sabemos e vemos dentro da palavra de Deus. Então, o jejum, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar munição espiritual. Ele vai te dar munição espiritual. No mundo espiritual vai ter um rebuliço muito forte, muito grande, quando você vive em jejum ou quando você pratica o jejum. Vive na prática do jejum. E para você jejuar, é necessário você ter a disciplina, porque senão você não consegue. É uma luta para você jejuar, porque senão você vai esquecer, você vai comer, você vai quebrar aquele jejum. Então você tem que estar em vigilância o tempo todo. E é bom que quando você esteja jejuando, você se separe mais, fica mais calado, mais em espírito de oração, se possível for, vai ler a palavra de Deus, tira um tempo para a palavra, porque o jejum automaticamente ele vai te levando para o mundo espiritual, para uma comunhão com Deus. Você começa a falar com Deus, você começa a ouvir o Espírito Santo de Deus, você começa a ter sede de ler, alimentar-se da palavra de Deus. Então, olha aí, de repente você está jejuando, orando e lendo a palavra, ou seja, 3 coisas que vai te consagrar a Deus, 3 coisas que vai consagrar a sua vida a Deus. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você já imaginou essas 3 dobras? Você jejuando, orando e lendo a palavra de Deus, você vai se encher da glória de Deus. Aí você vai ver milagres de Deus acontecer. Por que não acontece, não anda mais acontecendo milagres? Falta da prática do jejum, falta da prática de se colocar na presença do Senhor, em oração, em jejum, consagrando a sua vida. Nós precisamos de cooperar com o Espírito Santo. Nós precisamos de estar cooperando com o Espírito Santo de Deus, para que haja o sobrenatural de Deus na terra, para que Deus te dê dons espirituais, para você ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos de cooperar. E como que nós podemos cooperar? Um fator, jejum. Jejum para estar revestido de Deus. Acontece o quê? O vício através do jejum vai embora. A pessoa que é viciada, ela fica liberta. A pessoa que está enferma, fica curada. A pessoa que necessita de um sobrenatural de Deus vai acontecer. E você pode estar apresentando alguém que você quer, que Jesus liberte, que Jesus sara, cura. Você pode estar apresentando para Deus. Então, o jejum, ele é uma prática da palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse. Certa vez levaram para Jesus um rapaz, ou melhor, para os discípulos, um rapaz que estava endemoniado. E o pai levou e os discípulos não deram conta de expulsar. Depois levaram para Jesus, Jesus expulsou o demônio. Depois os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse 2 coisas, por causa da vossa pouca fé. Até quando eu sofrerei, terei que sofrer vocês nessa pouca fé de vocês. Mas esse tipo de demônio, Jesus disse, esse tipo de demônio, ele não sai se não for com jejum e oração. Então, eu quero dizer para você, tem
casta, tem tipo de demônio para sair da sua vida, para sair da sua casa, da sua finança, da sua família, do seu filho, de onde quer que for, é necessário jejuar. Entra em jejum. Começa a jejuar para você ver. Começa a consagrar em jejum para Deus. Mas jejum que te custe. Jejum que seja sacrifício. E você vai ver o quanto Deus, ele opera através do jejum. Amém? Para o vídeo não ficar muito grande, vou terminando por aqui. Que Deus possa abençoar. Comece a jejuar. Começa a jejuar intensamente. Você vai ver o céu descer na sua vida e na vida da sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Que sirva para o seu enlevo espiritual, que possamos estar aprendendo juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe, para o vídeo não ficar tão grande, tão comprido, não é? Deus abençoe, em nome de Jesus.